Seleção da Palavra de Deus. Números, capítulo 20. As águas de Meribá. Israel chegou ao deserto de Zim. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dela, fale àquela rocha e ela verterá água. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Capítulo 21. A vitória sobre o rei de Arade. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente. A serpente de bronze. Partiram eles para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. A vitória sobre Sehon e Og. Sehon, rei dos amorreus. Ele não deixou Israel atravessar o seu território e atacou Israel no deserto. Porém Israel o destruiu com espada e tomou-lhe as terras. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E os israelitas depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Então eles o derrotaram, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra deles. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Balaque viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Então Balaque, rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Deus, porém, veio a Balaão e lhe disse: Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra,
pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Balaque, porém, enviou outros líderes, e eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Fiquem aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho. E Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro. Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Capítulo 23. O primeiro oráculo de Balaão. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: amaldiçoe este povo para mim. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar isso. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levar a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, e o Espírito de Deus veio sobre ele,
e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, que disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes, agora fuja para sua casa. Mas Balaão respondeu a Balaque: agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O 4º oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel e esmagará as frontes de Moabe. Edom será dominado, Seir também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo.